Olá, seja bem-vinda a esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, pode ter certeza que isso não foi por acaso. Hoje a gente vai falar sobre a previsão de 2024 pela numerologia. Eu sou a Josi, sou numeróloga e vou trazer esse conhecimento aqui para você. A primeira coisa que eu já quero te falar é que a previsão dentro da numerologia, ela vai do número 1 até o número 9. Então, a gente vai tendo a cada ano um grande foco, um grande objetivo que vai ser trabalhado, vamos dizer assim. E aí nós vamos entender agora em que momento que nós estamos nesse ano de 2024. Antes de a gente iniciar, eu quero desmistificar algumas coisas sobre previsão numerológica. A primeira coisa para que você entenda é que a numerologia ela estuda a vibração e o impacto de cada número, tá? Cada pessoa tem dentro de si, no sistema que eu trabalho, que é o sistema pitagórico, 14 números que vão compor o seu mapa, a sua personalidade, as suas tendências, os seus desafios, o seu sonho de alma, o seu caminho do destino, que é aquilo que você veio fazer, quais são os seus talentos, qual que é o seu mérito, qual que é o seu dom. Então, a conjunção desses números vai trazer para a gente muita clareza de quem você é e do que você veio fazer e quais são os obstáculos que você precisa de fato olhar para ter esse desenvolvimento e assim acessar o seu sucesso, a sua prosperidade. A nossa previsão aqui, ela não tem nada de misticismo, tá? A numerologia, ela funciona como um indicativo, um direcionador. Pensa você como se fosse uma previsão de tempo. Quando a gente sabe qual que é, né, a possibilidade de chover, de estar frio, de dar calor, a gente já consegue se preparar melhor, tá? Então não é sobre previsão de fatos que nós vamos falar. Eu não vou falar aqui para você, em tal mês tal pessoa vai morrer, tal mês tal pessoa vai acontecer um babado. Não, a gente não está aqui para entrar nessa energia. A gente está aqui para justamente entender as tendências para que nós possamos focar a nossa energia, a nossa intenção no que nós temos controle. Então, essa ferramenta aqui para nós, ela vai servir para que a gente tenha realmente um preparo melhor. E claro, aquilo que a gente não tem controle, a gente vai desenvolver essa confiança no universo, em Deus, no Criador, na força superior que você acredita, tá? Então, isso eu quero deixar aqui muito claro para que a gente possa já partir dessa base. Se você está buscando só informações, fofoca, ou então saber os babados que vão acontecer nesse ano, esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é para que você se conecte a essa sabedoria superior, para que você viva um ano ainda melhor, ainda mais próspero, um ano de muito desenvolvimento, e para que você não seja pego de calças curtas, né? Para que você não saia na rua, esqueça de levar o guarda-chuva e de repente caia uma tempestade gigantesca. Então, se você vai continuar nesse vídeo aqui, você vai sim entender como se preparar para viver esse ano da melhor forma. Já iniciando, vamos entender que a numerologia deste ano, ela é representada pelo número 8. A vibração que nós sentiremos nesse ano é a vibração do número 8. Isso porque a gente faz esse cálculo. 2 mais 0 mais 2 mais 4, que totaliza o número 8. Ano passado, a gente teve a vibração do número 7. O 7 é um número de autoconhecimento, ele é um número de espiritualidade, ele é um número de sabedoria. Então, o convite que nós tivemos no ano passado foi de fazer muitos questionamentos. Eu até tenho aqui um vídeo onde eu falo sobre a previsão, né, do ano de 2023. Se depois você quiser ver a título de curiosidade, até para validar tudo que aconteceu no ano de 2023, fique à vontade, eu vou deixar aqui também nos cards. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso ano atual. Dentro da numerologia, cada número tem uma polaridade. Então, o que são essas polaridades? Nós vivemos no mundo dual, né? Então, a gente tem o sol, tem a lua, tem o dia, tem a noite, tem o frio, tem o quente, e na numerologia não é diferente, tá? Então, todo número tem sim uma vibração elevada e uma vibração baixa. A gente pode dizer assim que seria a luz e a sombra, tá? Eu quero trazer aqui muita consciência e eu já trouxe exatamente palavras para que você possa anotar aí e mês a mês você se conecte com essas palavras. Por quê? Isso vai dar um direcionamento muito maior para você nas suas tomadas de decisões, nos momentos de conflito, nos momentos de desafios, e também para que você se conecte de uma forma ainda mais assertiva e faça suas escolhas de uma forma mais assertiva, tá? O número 8 dentro da numerologia, na sua vibração elevada, ele fala sobre objetividade, praticidade, honestidade, verdade. Ele tem um olhar visionário, então ele vê as coisas de forma diferente, ele vê à frente do seu tempo,
tem retidão, tem um fortalecimento de um poder pessoal. As pessoas que têm 8 no seu mapa são pessoas que têm uma presença forte, ela não precisa falar nada, mas a imagem dela, a energia dela parece que chega, inclusive, antes dela, né? É um número também que fala sobre o sucesso material, sobre o reconhecimento e também sobre o fortalecimento dos seus talentos. É um número de prestígio e também de colheita. E quando a gente fala de colheita, a gente pensa assim, mas meu Deus, o que eu vou colher esse ano então? Você vai colher tudo que você plantou nos últimos 7 anos anteriores. Quando a gente fala do número 8, muitas pessoas na numerologia têm a associação que ele também é o número do dinheiro. E aí a primeira coisa que acontece, Josi, mas se eu não tenho 8 no meu mapa, então eu não vou ter dinheiro? Não. Todas as pessoas vieram para ter dinheiro. O que acontece é que o número 8 ele é exercitado de uma forma ainda mais profunda, de uma forma ainda mais intensa, vamos dizer assim. Ele veio aprender a lidar com o dinheiro na sua vida, tá? E aí, quando a gente olha, né, para o ano de 2024, esse 8 ele vai trazer justamente para nós esse olhar para tudo que nós vimos fazendo nos últimos anos. E aí você pode estar até se perguntando, meu Deus, não fiz muitas coisas boas, não, e aí, o que eu vou colher? Tá tudo bem se você conseguir fazer um balanço sincero dos seus últimos 7 anos, né? E perceber que, putz, eu deixei a desejar, eu poderia ter feito outras coisas, eu sei que eu falei aqui e ali. Não use essa informação como um pretexto para dizer assim, agora eu vou largar a pé mesmo e vamos viver só essas consequências ruins. Não. Use essa consciência para começar a fazer uma mudança hoje. Por quê? O número 8 ele é um número muito justo. Então, se você já está no processo, né, de se colocar no seu caminho, de se desenvolver, de se tornar um ser humano melhor, de fazer escolhas diferentes daquela, né, que te desvirtuaram do caminho, você já vai sentir ainda mais forte essa vibração no seu dia a dia, tá? E se você largar mão de vez, você vai acabar sentindo a vibração baixa do número 8. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, para você levar até para sua vida, né? Não espere chegar o ano novo para fazer uma mudança na sua vida. Não espere chegar o próximo mês para fazer uma mudança na sua vida. Já a próxima semana. O que você pode fazer hoje de diferente que já tem um impacto diferente, que já faria você olhar até para você de uma forma diferente, tá? A vibração do número 8, ela é uma vibração de muita alegria, sabe? Porque o número 8, ele traz esse empoderamento, ele traz essa presença forte. Só que, claro, tudo em excesso, ele pode vir a causar um desequilíbrio. Então, o excesso de autoridade, né? O excesso de querer mandar, porque o 8 ele é um número líder nato também. Então, é aquela pessoa que, como ele tem esse olhar visionário, ele tem essa objetividade, ele tem uma praticidade de guiança muito forte, né? Ele consegue ver as coisas, ele consegue direcionar as coisas de uma forma melhor. Só que na vibração baixa, ele pode acabar virando um pouco coisa do mandão, né? O autoritário vai fazer porque eu falei que tem que ser assim, e ele não está nem mais questionando se realmente aquela é a melhor forma. Então, na vibração elevada do 8, ele vai olhar para essa honestidade, para essa verdade, ele vai conseguir reconhecer quando ele está errado. Agora, vamos falar um pouquinho da vibração baixa desse número. E até um paralelo aqui. Quando eu faço uma leitura de mapa, o mapa individual, para você entender quais números você tem no seu mapa que você veio desenvolver, inclusive você entende, esse é um ano 8, né? Onde você vai sentir mais impacto na sua vida, em qual área da sua vida que você vai sentir mais impacto nesse ano, porque quando a gente tem essa duplicação ou mais vezes, né, essa repetição de números, a gente consegue sentir ele com mais intensidade. Então, quando eu falo de mapa individual, eu sempre foco na energia positiva, na vibração elevada, na versão luz de cada energia, porque no seu dia a dia, a pessoa, ela já sabe quais são os comportamentos destrutivos que ela tem, quais são as teimosias, né, quais são os escapes, então ela já tem esse conhecimento. Então, eu sempre foco no positivo para que ela entenda onde ela vai ter que olhar, qual que é a meta dela, qual que é o objetivo dela. Especificamente aqui para essa previsão do ano de 2024, eu senti sim de trazer essa vibração mais baixa para que vocês consigam estar mais atentos, tá? Porque uma coisa é eu olhar para dentro de mim e saber os meus comportamentos. Outra coisa é eu olhar isso no coletivo. Então, quando eu entendo quais são, né, os pontos de atenção nesse coletivo, eu consigo me preparar melhor também. Então, por isso que
Vamos entender aqui qual que é a vibração baixa desse número 8. Como o número 8 ele é um número da honestidade na sua vibração positiva, né? Na negativa, na vibração baixa, ele vai ser um dos piores números dentro da numerologia nesse sentido de comportamento. Porque lembra que eu falei que ele é um número de muito poder, de muita força? Tudo no excesso vai trazer esse desequilíbrio. E aí, na vibração baixa, a gente pode ver neste ano de 2024 muita injustiça. Então, você vai ver casos acontecendo na sociedade que você vai dizer, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. Isso é um negócio que eu não esperava da humanidade. Então, você pode ver isso acontecendo sim, porque nós estamos falando de uma energia coletiva, né? Nós, pessoalmente, vamos focar nisso aqui. Vibração elevada para a nossa vida. Por quê? Aquilo que eu foco, normalmente, é aquilo que cresce na minha vida, né? E quando você se deparar por uma situação dessa no coletivo, você já vai estar mais preparado para lidar também. Agora, se você já está ruim, como é que você vai lidar com uma carga ainda pior, né? O número 8 é o número da vingança, então é aquela coisa de uma vingança é o prato que se come frio, sei lá o que da vida, é a pessoa que vai ser bem arquitetônica, que vai fazer tudo muito bem esquematizado, e ele quer ver sim o outro lado se dar mal. Ele, na vibração positiva, ele quer a honestidade, ele quer a justiça, a retidão. No seu negativo, ele vai querer se vingar para que o outro realmente se dê mal, tá? Por quê? Porque vem a frieza, vem a desonestidade, vem esse autoritarismo querendo controlar tudo à sua volta e as pessoas à sua volta, né? Querer controlar coisas que são incontroláveis. Então, ele vem com essa carga mesmo, e aí, para ter esse controle, ele pode, inclusive, desenvolver a crueldade, tá? Nós vamos ver muita teimosia também, né? A gente sabe que, vamos ver, é esperado, né? Tá tudo bem se a gente encontrar a pessoa teimosa pelo caminho, ainda mais porque a gente vai estar muito ativado, né, na vibração do egoísmo e da ganância. Então, pode ser que você veja muitas pessoas pensando só em si, muitas pessoas pensando só no seu próprio, na sua própria questão, e aí o preço disso é deixar que muitas outras se deem mal, né? Também é um cuidado muito importante, o excesso ao apego, né, ao material. Número 8, ele sim é um número de sucesso material, mas não é você utilizando esse sucesso material, desfrutando desse sucesso material, e não o sucesso material te usando, né? Então, você realmente como um veículo para viver só para isso, para desenvolver só isso, para colocar o foco da sua vida realmente só a parte material. E aí, de repente, se você perde lá qualquer coisa material que seja, você não consegue mais nem ter força para viver. Olha como isso é forte, né? O número 8, ele pode despertar isso sim nas pessoas, tá? A gente pode ver uma sede de poder muito intensa, então uma galera aí, né, é esperado que a gente veja coisa na política, é esperado que a gente veja coisa na economia, mas, Jô, o que que eu vou fazer com isso? Eu já vou falar aqui 8 impactos daqui a pouco para que você possa se preparar para este momento, tá? Existem coisas que nós não vamos poder controlar, mas você já sabendo, pode ter certeza que você já sai na frente para se preparar, tá? Muito cuidado com o radicalismo, com o extremismo. A gente vai ter muitas pessoas querendo esbravejar a sua verdade interior, né? E a gente vai ter um convite esse ano de desenvolver esse olhar sobre o que é a verdade, sabe? Qual é a sua verdade? De repente, a sua verdade não é a verdade do outro. Claro, temos as verdades absolutas, temos as verdades relativas, mas é algo que a gente vai vir, inclusive, criar essa distinção, entender o que isso realmente representa na nossa vida, tá? E também nós podemos ver esse ano um controle através do medo. Então, lembra que a vibração do número 8 normalmente é uma vibração de poder. Esse poder utilizado, né, para um lado negativo, ele vai querer manipular informações, ele vai querer manipular situações, ele vai querer contar histórias que não são verdadeiras, ele vai querer realmente usar de artifícios, de artimanhas para que você fique ali dentro, né, daquele rebanho e não saia e não procure por qual verdade realmente faz o teu coração vibrar mais alto e faz realmente você ver que, poxa, isso realmente faz sentido, tá? Então, sim, é um ano que a gente pode ter coisas maravilhosas, né? Eu tenho uma sensação que o número 8 ele é meio que um sol, assim, sabe? Eu não sei se eu já li isso em algum lugar, agora não consigo lembrar, mas a minha sensação é o 8 sendo um sol. Então, pensa que o sol é maravilhoso, né? O sol traz vida, o sol ilumina. Um dia que a gente acorda e tá ensolarado, a gente quer abrir, a gente quer olhar para aquilo, a gente quer viver mais, né? Num dia ensolarado. Mas fica lá, minha filha, você 2 horas num sol escaldante, né? Na sua máxima potência, nos 40 graus, você não aguenta, né? Então,
O nosso grande convite, até dentro da numerologia, e isso é porque eu sou tão apaixonada por ela, é que a gente consegue entender essas nuances de que ponto, né, eu me elevo através desses aspectos da minha personalidade e em que ponto eu preciso estar prestando atenção, porque eu posso escorregar na casca da banana, né? Então a gente consegue ter muito essas linhas, né, de onde a gente está transitando. E eu acredito muito que tudo aquilo que a gente tem consciência, a gente tem a capacidade de transformar na nossa vida também, tá? E agora eu quero trazer para vocês quais são os impactos deste ano 8. O que que a gente pode esperar aí agora na gente, né? Nossa vida real. Isso daí é o que a gente pode esperar no coletivo, mas e no individual? O que que a gente faz para viver esse ano 8 de uma forma muito conectada ao crescimento, ao desenvolvimento e realmente viver assim, fazer esse ano fechar com chave de ouro. Chegar lá no dia 31 de dezembro e dizer assim, cara, esse ano valeu a pena. Eu fiz aquilo que eu realmente me conectei para fazer, eu honrei as minhas palavras, eu fui honesto comigo, eu fui verdadeiro comigo e eu tive muita objetividade, muita praticidade para fazer as coisas, porque você vai sentir essas energias, mas às vezes a gente é tão condicionado a um padrão anterior que a gente acaba não aproveitando esse fluxo, tá? Então, aproveite, anota essas palavrinhas assim, ó, num post-it aí na sua casa, tá? Para que você realmente se conecte. Cada vez que você se sentir, putz, cadê aquela objetividade que a Josi falou? Você mentaliza essa objetividade entrando, esse número 8 entrando em você e você se apropriando dele para vibrar na sua luz, na sua frequência mais elevada. E vamos lá. 8 impactos que esse ano vai trazer para a nossa vida e que é o nosso convite aqui também, tá? Então, como a gente estava falando ali das vibrações positivas, é um ano onde a gente precisa praticar a nossa praticidade, né? Então, olhar para as coisas, sabe, tomar mais decisões. Quantas coisas na sua vida hoje você só não está fazendo porque não teve uma decisão ainda? E aí você fica deixando, daqui a pouco essa coisa começa a parecer maior e mais complexa e mais difícil, só porque você não fez um movimentinho que era decidir. E às vezes, gente, uma decisão é inclusive pensar assim, ó, isso não é para agora, vou voltar a olhar isso em fevereiro. Isso é ser prático. Agora, enquanto você deixa ali, ó, tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Isso está consumindo toda a energia do seu cérebro e você não consegue nem fazer aquilo que você tem que fazer, quanto mais vai chegar a fevereiro, março, abril, não fez essa outra atividade também, tá? Esse é um ano para a gente também ser racional. Quando eu falo ser racional, não é que você vai simplesmente fechar tudo em relação à espiritualidade, até porque o 8 ele é um número de muita espiritualidade também. Pense você que o número 8 ele tem essa vibração elevada de ver a verdade, né? De estar conectado com uma verdade superior, de ter um olhar visionário. Então, de certa forma, ele vibra a própria espiritualidade. O número 8 ele representa a prosperidade na numerologia. E a espiritualidade é também essa prosperidade, tá? Então, essa questão desse olhar mais racional é bem nesse parzinho do ser mais prático, né? Às vezes a gente vem com tanta carga emocional para nossas coisas que a gente acaba postergando uma decisão. Então, olha, né, para os seus negócios, isso aqui é realmente ruim? Isso aqui é realmente tão grande quanto eu estou imaginando? Eu posso resolver isso de uma forma mais agilizada, tá? Então, isso um grande convite para esse ano. Para quê? Porque você seja mais objetivo. Não é ano para ficar se enrolando, não é ano para ficar enrolando o contatinho, não é ano para ficar pensando na morda da bezerra, é ano para a gente olhar para frente, aqui, ó, olhar o agora, para os passos que eu estou dando agora serem base para o futuro que a gente está construindo. E para este futuro que a gente está construindo, a gente tem que começar a gerar clareza. Só que não pense que a clareza é uma coisa que você vai ficar também viajando lá no futuro. Não, a clareza é o quê? Você fazer planejamento e você executar. O que você quer viver nesse janeiro? Qual que é a sua prioridade nesse mês de janeiro? E fevereiro? E março? Mês a mês, você vai olhando para a sua vida e você vai entendendo o que você pode ser mais prático, mais racional, mais objetivo e gerar clareza. A clareza, gente, ela é algo que a gente conquista no próprio movimento. Não espere você olhar para uma área da sua vida, então vou olhar para a minha saúde. Qual que é a clareza que eu tenho na minha saúde? Gerar clareza é você gera ela enquanto você está em movimento. Então você vai, como é que eu estou me sentindo? Ah, vou começar a fazer atividade física. Então, como é que você se sente? Putz, não consigo levantar um peso, estou me sentindo fraco. O que eu vou ter que fazer com isso? Prático, racional, objetivo. Ah, vou ter que me alimentar melhor, eu vou ter que fazer X, Y, Z. Então, conforme você vai entrando no movimento, é que você vai entendendo o que você precisa desenvolver. Ah, quero ganhar mais. Não fica só lá no país da Alice das Maravilhas, só manifestando lei da atração, porque eu vou ganhar R$ 1 milhão.
que você precisa para ganhar esse seu 1 milhão, Amar? O que você precisa fazer? Ah, tem que me desenvolver nesse aspecto aqui, tem que aprender sobre investimento, tem que aprender sobre isso aqui na minha área de trabalho que eu não estou entendendo muito bem. Neste momento, é isso que você faz para essa clareza, tá? Esse ano vai nos ajudar muito, mas aproveita a energia. Lembra que assim, ó, a energia tá ali, a gente tem que pegar ela, não é só ficar olhando ela bater, né? Eu digo, às vezes a sorte passa e a gente não agarrou ela pelo braço e ela foi embora, né? Número 2, é um ano de muitas verdades e muitas revelações vindo à tona. Lembra que eu falei que o 8 é o número da verdade e da honestidade? Então, a gente vai precisar sim de filtro e maturidade. Tem muita gente que vai vir falando muitas verdades por aí. Tem muita gente que vai sair bravejando muitas coisas. Tem muitas coisas que vão se revelar daquilo que nós acreditávamos como inalterável, sabe? Pode ser que a gente tenha muitas questões até em relação, assim, principalmente quando são estruturas mais rígidas, né? A parte da política, a parte da economia, a parte da religião, a origem do universo, a origem do mundo, a origem do ser humano. Essas coisas pode ser que você acabe ouvindo mais durante esse ano 8, porque os anos 8 eles servem para trazer também um chacoalhão para a gente, para tirar a gente de um olhar e de um padrão de rigidez e fazer a gente enxergar além. Lembra que eu falei que o 8 é um número visionário? Então, essas informações vêm para que a gente consiga olhar além. E aí, por que eu falei de maturidade? Porque às vezes, meu amor, vai vir uma verdade para você que vai te tirar o chão. Que vai dizer, menina, acreditei isso uma vida inteira e agora não faz mais sentido, porque recebi essa informação aqui. Quando acontece isso, claro, você pode ficar se sentindo, nossa, que coisa estranha, mas a maturidade é o que vai te fazer olhar para isso com o quê? Com objetividade, que vai te fazer escolher de uma forma prática. Ok, isso se apresentou, o que eu vou fazer com isso? Não é você ficar lambendo aquela ferida, entendeu? É um ano que é para a gente se fortalecer na nossa verdade interior para seguir mesmo que doa. Olha que profundo que é isso. Você já se perguntou das coisas que você vive hoje? Qual é a sua verdade dentro disso? Você já se perguntou hoje se o que você faz, se o que você come, se o que você escuta, se o que você repete é real para você? Ou você só está acostumado a fazer isso porque veio do seu pai, veio da sua mãe, veio dos seus criadores, dos seus avós, veio da sociedade onde você está, da escola que você frequentou? Aqui cabe muito uma história que eu vi uma vez. Vou contar bem resumido, tá? Uma mulher foi fazer um peixe e aí ela cortou a cabeça, cortou o rabo, botou ele na frigideira. Mas ela pensou, nossa, mas essa receita ela se faz só com isso? Acho que o filho dela perguntou, mãe, por que na receita só tem essa parte do peixe? E ela respondeu, meu filho, porque minha mãe fazia assim. Tá, mas eu vou perguntar pra minha mãe. Ô mãe, por que você sempre fazia essa receita com essa parte do peixe? Não dá pra aproveitar o outro? Não, minha filha, porque a sua avó fazia assim. Aí ela foi lá perguntar pra avó: Ô vó, por que você sempre fazia essa receita com essa parte do peixe? Então ela falou: minha filha, porque a nossa panela antigamente não era grande, não. Então, pra caber na panela, eu tinha que cortar rabo e cabeça. O que faz parte da sua verdade interior, que você está só repetindo de uma ancestralidade ou de um padrão social e você não está nem questionando. E aí, por que a gente fala doa? Porque a gente sabe que às vezes a verdade ela não é gostosinha de se descer. Imagina que você acreditou uma coisa a vida inteira e de repente te escancara lá um fato, tipo assim, você admirava muito uma pessoa e aí vem lá uma verdade sobre ela. Isso dói, eu sei que dói, a gente é humano, a gente sente. Mas o que você vai fazer com esse sentimento? Porque a gente precisa aqui ativar nossa maturidade para lidar com ele e não se perder nele, tá? Número 3, cuidado com o autoritarismo. Pessoas vão brigar para demarcar o seu espaço e te controlar para assim tirar o seu poder, tá? Aí, um adendo muito importante. Se você já sabe o seu mapa e você sabe que você tem outros 8, né, no mapa, talvez esse recado seja para você. Não seja a pessoa que quer ficar convencendo o outro daquilo que você acredita, tá? Cada um vê o que quer e está pronto para lidar. Tem vezes que você vai olhar e vai dizer, moça, isso é um 6, isso é um 6, isso é um 6, isso é um 6, como é que você não tá vendo esse 6? Pois a moça tá do outro lado e ela tá vendo um quê? Um 9. Ela não tá pronta para mudar o ponto de vista dela e ver o seu 6. Ela só quer até pegar o 9 que ela tá vendo, porque aquilo que é real para ela. Se você tira o que é real para ela, o que sobra para ela? Tem gente que não tem consistência interna para lidar com a realidade. Claro que essa pessoa ela vai ser chamada sim para olhar para tudo isso em algum momento, mas não seja aquela pessoa que vai querer ficar convencendo os outros daquilo que você acredita. Você transborda o que faz sentido para você, mas você não vai ficar, sabe?
querendo abrir a cabeça da pessoa à força para enfiar suas ideias lá dentro. E você vai ver muitas pessoas fazendo isso, tá? Então, reflita em você. Não seja essa pessoa. E se você estiver cercado de pessoas assim, preste atenção o quanto que você permanece nesses ambientes, o quanto estar nesses ambientes vão drenar sua energia, vão te enfraquecer, vão te fazer sentir algo, não só um desconforto necessário para o desenvolvimento, mas assim, até te puxar cada vez mais para baixo, tá? Tem vezes que nós precisamos lidar sim com o desconforto, mas tem vezes que a gente precisa, ó, picar nossa mula. Não fique em ambientes onde você se sinta sempre colocado para baixo. Não fique em ambientes onde a sua opinião nunca vale para nada, onde você não é ouvido, onde você não é respeitado, onde você não é valorizado como ser humano. Vá achar a sua tribo, vá achar uma comunidade onde você se sente pertencente, onde você sente que não é uma questão de estar certo ou estar errada, é de ser ouvida, de você fazer parte disso, sabe? Às vezes a gente tem muito isso com criança. Ah, porque a criança não sabe de nada, e aí a gente simplesmente não ouve ou não explica para ela. Isso invalida o poder pessoal dessa criança de uma forma tão grande que depois, quando for adulta, ela vai ter que, ó, correr atrás. Será que você não é a criança que foi muito invalidada na infância e hoje você não consegue acessar o seu poder pessoal por isso? Então, cuidado nesses ambientes, né, nesses padrões que a gente fica repetindo nos lugares que você fica se colocando, tá? Procure ambientes que te nutrem, ambientes que falem sim a verdade, não é para você buscar o país na lista das maravilhas e fecha o olho e tenta maravilhoso, perfeito, você não tem que fazer nada, tem um anjo nessa terra, que não é sobre isso, né? Esteja assim com pessoas que te desafiem, que te coloquem nesse desconforto de desenvolvimento, mas não nesses lugares que te diminuem, sabe? Que te fazem perder até a vontade de ser alguém melhor, porque você chega até a acreditar que você não é capaz. Desses lugares você vai começar a fugir, tá? Quarta verdade. Ano de viver de verdade. Ano de viver realmente assim, ó. Não só uma vida de Instagram, tá? Para vocês terem uma ideia, esse foi o meu grande compromisso desse ano. Eu comecei o ano até com um detox das redes. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não voltei. Para eu me conectar de novo realmente assim com o dia a dia, sabe? Com estar mais presente. Eu comecei a fazer uma reflexão do quanto eu estava refém, né, das redes sociais, o quanto não era eu que tinha a rede social, é ela que me tinha, né? E por mais que essa seja uma ferramenta de trabalho, no momento onde a gente percebe esse excesso, é preciso dar um passo atrás para a gente ressignificar qual vai ser a relação que eu vou ter com essa rede social, né? Eu não me convenço de tipo assim, mas é assim com todo mundo. Não, na minha vida isso está afetando negativamente, o que que eu vou fazer então para que eu realmente tenha uma inversão dessa situação que eu estou vivendo, né? E o Viver de Verdade fala muito sobre isso, porque a gente sabe, gente, vida de Instagram, de internet, é óbvio que as pessoas vão compartilhar lá um recorte da vida dela, porque isso serve até para ela se sentir no processo, se sentir em movimento, se sentir bem. Não quer dizer que seja uma mentira o que ela está postando, né? É um recorte daquele momento, daquela verdade dela. Só que quando você, né, o alecrim dourado, está lá olhando, ao invés de estar observando na sua vida os seus movimentos, dando atenção para os seus planos, para os seus planejamentos, para a sua execução, e você está lá só rolando o dedinho, é toda a sua energia que está se esvaindo, é toda a sua energia que você está ali, ó, dando como uma moeda de troca, tá? A gente acha que às vezes, isso aqui eu não pago nada, não me custa nada. Meu amor, seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida. E para a gente viver de verdade, a gente tem que estar consciente do nosso tempo. Para a gente viver de verdade, a gente tem que estar aberto a sentir de verdade. Honestidade emocional, pare de fugir do desconforto. Esse ano, se bobear, pode vir umas cacas do passado para você olhar com verdade e digerir verdadeiramente. Olha quanta verdade nesse vídeo, Jesus amado. É que é a energia do ano. Para você verdadeiramente digerir isso no seu dia a dia, sabe? Digerir isso na sua essência, na sua alma e seguir em frente. Quanta coisa você colocou para debaixo do tapete? Ano 8 vem para jogar isso na sua cara. O ano 7 veio para a gente começar a questionar o que eu joguei para debaixo do tapete. O ano 8 veio para dizer, amor, foi isso, isso, isso e isso. Você vai ter que lidar com isso, tá? Spoilerzinho do ano que vem é ano de limpeza. Toda essa caca se levantando agora, ano que vem a gente tem a oportunidade de limpar, de desapegar, de soltar tudo isso. Mas ano que vem a gente fala melhor sobre essa energia, tá? Vamos focar no agora. Isso é uma das coisas que a numerologia me ensinou, que para mim é uma das coisas mais valiosas da vida. Às vezes a gente tem esse impulso de querer resolver toda a nossa vida em um único dia, em um único mês, em um único ano, resolver todos os nossos problemas em uma sentada numa conversa com alguém, e gente, não é assim que funciona, né? A gente funciona por camadas, a gente funciona por passos, por processos. Então,
Essa honestidade emocional aqui, ela vem justamente para mostrar, mas eu tava falando porque eu gosto da numerologia, né? Porque ela dá o foco pra gente de cada ano. Ó o foco desse ano, ó a objetividade desse ano. Volta, Josi. Então, quando a gente fala dessa honestidade emocional, é você realmente reconhecer, nossa, hoje eu não tô me sentindo bem. Não vai lá se entorpecer de uma série só para afogar o que você tá sentindo. Não vai lá comer um x-salada só para afogar o que você tá sentindo. Não vai lá cair de cabeça na barra de chocolate para você só afogar o que você tá sentindo. Esse ano a gente tem que estar muito consciente dos padrões que a gente repete sem nem ao menos perceber, porque a gente está querendo esconder a verdade que está se revelando, tá? Então, por isso que o nosso impacto desse ano é seja de verdade, sabe? E ser de verdade, às vezes, vai exigir de você esse autoconhecimento para você até se questionar. Nesse relacionamento, eu sou quem eu sou de verdade ou eu tô só mostrando uma face minha para essa pessoa? E, gente, é claro que nós somos diferentes, com diferentes tipos de pessoa. É claro que a gente, às vezes, tem uma postura no trabalho que é diferente com a sua melhor amiga, né? A gente tem essas posições sociais, né, que são respeitadas. Mas eu quero dizer assim, ó, de repente você está no trabalho e eles não sabem ao mínimo quem você realmente é em essência. Tem gente que vem para consulta comigo que está perdida profissionalmente. E aí, quando a gente vai entendendo o mapa, a gente percebe que, na verdade, ela até gosta do que ela faz, mas onde ela está, ela não consegue ser quem ela é. Ela não consegue dar a gargalhada dela, ela não consegue usar a criatividade dela no trabalho, porque tem ali uma cultura de não mudar nada, uma cultura muito rígida. Então, ela já sabe que aquela empresa não é o lugar para ela. Se não há um lugar para mudança, se não há uma abertura para mudança, não é algo que a direção quer, ó. Eu quero fazer uma mudança cultural aqui dentro. Esse lugar não é para ela, porque a gente sabe que as coisas também vão precisar vir de cima, né? Não adianta às vezes a gente dar tudo da gente para fazer uma mudança se aquele lugar não quer mudar. Lembra que eu falei que não vai ficar abrindo a cabeça das pessoas para enfiar a sua verdade? Porque tem gente que não está pronto ou não quer ver isso. Às vezes acontece isso na empresa que a gente está trabalhando também, né? Eu trabalhei 10 anos em corporativo, então na área de RH, de gestão de pessoas, então sei bem como funciona, tá? Então, esse ser de verdade é você entender o que é ser de verdade para você e você se perceber nos seus relacionamentos, nos seus ambientes. Tem uma frase que eu gosto de trazer: é onde não puder amar, não se demores. Eu não vou lembrar quem falou essa frase. Se você quiser me dizer aqui embaixo, já me diga nos comentários. Esse amar é ser quem você é. Então, onde você não pode ser quem você é, não se demore nesse lugar. Não aprofunde esse lugar, essa amizade, esse ambiente. Siga a borboletinha voando pro jardim que te espera, tá? Esse ano é um momento ótimo também para você expandir a sua mente para realidades melhores e parar de tornar o seu problema o seu mundo. Lembra que eu falei da objetividade, da praticidade? Às vezes você olha para um problema assim, ai meu Deus, eu não aguento mais isso, é a pior coisa da minha vida. Eu não estou diminuindo o seu problema, tá? Não é sobre isso. Mas quando a gente tem um olhar prático, um olhar racional, quando a gente tira, né, a carga emocional, e esse tirar é a nível de maturidade, não de esconder, tá? A nível de maturidade emocional, eu consigo lidar melhor com esse desafio. Tem vezes que você está focando tanto em uma coisa na sua vida que você não percebe o tantão de coisas que você tem nas outras áreas que também estão precisando da sua atenção. Tá? Então, não faça o seu problema o seu mundo. O seu mundo é muito maior que o seu problema. Você é muito maior que o seu problema, tá? 5. Esse é um ano para você fortalecer o seu poder pessoal e para você se conectar com a sua força interna. Lembra que eu falei que o 8 ele é um dos números mais fortes, assim, né, de presença, de potencial da numerologia? Então, esse é um ano para você fazer atividades onde você vai entender onde que eu deleguei o meu poder, para quem que eu dei essa autoridade para fazer na minha vida XYZ. Começa a se conectar, a sabedoria interior ela já deveria ter sido exercitada no ano 7, mas tá tudo bem se você não sabia até então da numerologia ou em que ano a gente estava, porque, de novo, lembra que eu falei, vamos começar agora com o que a gente tem, com a consciência que nós estamos, com as ferramentas que estão nas nossas mãos. Não vamos chorar aqui o leite derramado, vamos secar esse leite, vamos fazer o que a gente tiver que fazer. Então, sempre uma mentalidade de resolução, ano 8, tá? Ano 8 é resolver. O que não dá para ser resolvido, deixa de lado, deixa aquilo, né, fazer o que tem que ser feito, mas não fique ali lambendo aquela situação, tá? Ano para fortalecer seu poder pessoal, então. Ano para você honrar muito a sua palavra com você mesmo, para você dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Você acha que o poder pessoal tá ligado com o quê? Você aprender a dizer não. Isso é uma das coisas que você pode já colocar no check, né, de coisas que eu quero desenvolver esse ano.
Aprender a dizer não. Quando a gente se conecta com a nossa força interna, a gente consegue se posicionar, a gente consegue vender o nosso trabalho, a gente consegue se planejar, a gente consegue fazer aquilo que tem que ser feito. Quando nós estamos desconectados dessa sabedoria, a gente fica à mercê. Pensa você um camarãozinho onde a onda vai levando você para onde ela quiser. Então, deu uma ressaca, vai lá você bateu a cabeça na parede. Deu um marcar, beleza, ali você tem aqueles 5 minutinhos de paz. Quando você está conectado com a sua força interna, meu irmão, você está com o leme na mão e você vai fazer e você vai onde você precisa ir, tá? Então, foque, busque formas de desenvolver isso. Se você quiser saber um pouco mais, eu tenho um portal, uma comunidade só de mulheres, onde o nosso grande objetivo é despertar a identidade próspera de cada uma. Uma comunidade muito linda, onde a gente tem aulas de autoconhecimento, de desenvolvimento, tem tratamento energético toda semana, toda segunda-feira a gente faz harmonização, faz limpeza, faz realmente assim essa liberação de tudo que está fazendo com que a gente fique pequena, para que a gente possa expandir com verdade e sim conseguir ativar e viver a nossa vida através do nosso poder pessoal e conectado com a nossa força interna. Então, se você quiser saber mais, manda aqui que eu já te mando as informações também, tá? Número 6, olha que coisa básica, mas que vai ser fundamental nesse ano. Se alimente com comida de verdade. Uma alimentação mais limpa gera mais saúde, né? Gere mais saúde na sua vida. Jô, não faço atividade física, meu Deus, mulher, só como industrializado, só como em pacotinho que abre, nada que se descasca, né? Nada de frutas, nada de legumes. Olha, o que isso tem a ver com o ano 8? Vamos pensar que o 8 é o número da prosperidade. Você só aproveita a prosperidade se você tiver saúde, se você estiver vivo. Faz sentido? E aí você tá pensando assim, ah, eu tô construindo tudo agora porque daqui a 5 anos eu vou aproveitar. Tá, saúde é um dos pilares que você também está prestando atenção, porque se você não tiver, o que você vai aproveitar? Eu já atendi muitas pessoas que chegam dizendo, eu coloquei toda a minha energia neste potinho aqui e hoje eu tô insatisfeita. Não faça isso. Independente da idade que você tem, do momento de vida em que você está, sempre é tempo para começar a cuidar da sua saúde. A verdadeira prosperidade, ela mora num corpo que está pronto para se defender de vírus, num corpo que está pronto para correr de alguém se ele precisar, né? Que não vai dar 2 passos, já vai estar lá quase morrendo de não conseguir respirar. E isso tudo, gente, é desenvolvido. Não tem essa coisa assim de, ah, mas você, porque você faz desde pequena. Não. Olha só, eu comecei a desenvolver essa parte da saúde. Quando eu era pequena, eu jogava bastante handebol, gostava de correr na rua e tal. Quando eu cheguei na fase de trabalhar fora, dos 18 até os 25, 28 anos, eu fui a pessoa mais sedentária que você possa imaginar nessa vida. E aí eu tive o meu grande baque emocional, comecei a refazer toda a minha vida, então eu te digo, é possível a gente sim trazer mais saúde. E eu ainda tô no passo, por quê? Porque cada ano eu dou foco para uma coisa na nossa vida. Mas o olhar para esse ano dê preferência para as comidas de verdade. Vá no mercado essa semana e compre pelo menos uma fruta para você comer. Se você não come nada, então uma fruta por semana, nasce 2 frutas por semana, até você chegar a uma fruta por dia. E vá fazendo esses pequenos ajustes, tá? Número 7, convite cada vez mais intenso para você pensar sobre o que você ama fazer, sobre o chamado do seu propósito e de quem você é e do que você veio desenvolver. Para pensar que quem não gosta do seu trabalho, quem não gosta das relações que está, quem não gosta do ambiente que está frequentando, vai sentir tanto desconforto esse ano, gente. E quando eu falo isso, não é para você dizer, ai meu Deus, Josi, então acabou o ano para mim. Não. Esse é o ano que vai te mostrar para o que você veio, minha filha. Ou meu filho, que esteja vendo esse vídeo. É para você ver o que você precisa fazer de ajuste. Não pense que é assim, ah, tá, então eu não vou mais trabalhar com o que eu gosto, porque eu quero fazer o que eu amo. Mas o que eu amo fazer? Vá para o autoconhecimento para você desenvolver esse conhecimento. Quando eu fiz antes de eu fazer minha transição de carreira, né, da área do corporativo para trabalhar como numeróloga, como leitora do plano de alma e essa parte de terapias energéticas, eu fui estudar fotografia, eu fui estudar desenho, eu vendi quadrinhos, eu vendi arte, eu fiz de tudo que vocês possam imaginar, até eu entender assim, cara, isso não faz sentido, isso não faz. Quando você sabe o que não faz sentido, você já está mais perto do que faz. Quando você vê o que não funciona para você, você já consegue, nossa, mas daqui o que eu gostei? Ah, eu gostei do contato com as pessoas. Tá, o que eu posso ter de contato com as pessoas? Quando você se conhece, por exemplo, vai fazer uma numerologia, você vai entender onde é que estão os seus talentos e como que você pode usá-los. Então, não pense que vai cair um milagre do céu, um novo emprego, ou que você vai acordar um dia e vai dizer, ah, meu Deus, eu nasci para ser psicóloga. Não, toda mudança e toda conexão com o seu sonho de alma, com quem você é e com o que você veio desenvolver, você faz
no caminho. Você vai se movimentando. Ninguém nasce sabendo que é alguma coisa. A pessoa vai criando essa intimidade e vai lapidando, e vai desenvolvendo, e vai entendendo esse movimento. Mas é só o movimento que pode te trazer isso, tá? Preste atenção, porque você vai sentir esse incômodo se você não está na área da sua vida, tá? E número 8, nosso último impacto, mas é uma coisa que é importante a gente falar, é o momento de criar intimidade, sim, com as suas finanças. Lembra que eu falei que o 8 ele veio aprender muito a entender e usar a energia do dinheiro. O dinheiro, ele não é bom, ele não é ruim, gente. O dinheiro é uma energia que ele vai ser aquilo que você colocar para que ele seja. Se você colocar um dinheiro, por exemplo, para ajudar uma ONG, é um dinheiro que vai trazer muita prosperidade. Se você, por exemplo, for comprar coisas ilegais, você sabe que você está alimentando um outro tipo de universo, né? Vamos dizer assim. E não ache também, mas isso é um papo para a gente discutir com mais profundidade, né? Mas eu já quero dizer aqui porque é o ano da verdade, então assim, não acha que para saber se a pessoa é boa ou ruim, dê dinheiro ou poder na mão dela. Não. Dinheiro ou poder na mão só evidencia aquilo que ela já tinha dentro dela. Dinheiro ou poder não é o problema. O problema é o que está dentro, o que a gente não desenvolve, o que a gente engole seco, o que a gente não faz a digestão corretamente. É isso que nos torna um ser humano depois que vai ser alguma coisa ruim, amarga, vingativa. É tudo aquilo que a gente não olha para dentro e não desenvolve. Aí hoje a humanidade vai lá e bota a culpa no dinheiro e no poder. Eles são veículos, tá? É a mesma coisa que você falar assim, nossa, meu carro bateu na pessoa, a culpa é do carro. Não, meu amor, a culpa é de quem estava dirigindo, tá? Então isso a gente precisa prestar bem atenção nisso. É um ano para você entender as suas finanças, entender os seus gastos. Número 8, quando a gente está em desequilíbrio, ele tem uma tendência de fazer a gente gastar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de compulsão. Esteja consciente, esteja presente nisso para você entender o que isso está querendo te mostrar, tá? É um momento para você olhar um pouquinho sobre investimento, sobre você fortalecer a sua maturidade financeira também. Então, aprenda o que é poupar, aprenda o que você quer viver daqui a tantos anos. Quantos de dinheiros você precisa para viver isso? Qual que é o seu planejamento a partir de hoje para você viver esse sonho? Se desenvolva para você ter essa clareza. Às vezes a gente fala assim, ai, eu quero ir para Disney, né? Tá. E aí, quando? Até quantos anos você gostaria de ir para Disney? Ah, eu gostaria de ir até os 40. Quantos dinheiros você precisa fazer? Ah, precisa de tantos dinheiros. Como é que todo mês você pode direcionar, né, um tantinho do seu dinheiro para fazer isso? Ou então, como é que você pode focar sua energia para servir mais, para entregar mais solução para o mundo e assim fazer mais dinheiro? E isso vai fazer com que você vá para Disney. Esse é um ano onde a gente vai ter muita clareza em relação a isso, tá? Excelente momento para você refletir por que você quer prosperar financeiramente, por que você quer prosperar na vida, qual é o destino dos seus ganhos, o que você vai fazer com esse dinheiro, o que você vai impactar no mundo positivamente por você ter mais dinheiro. Porque ter dinheiro por ter dinheiro é algo que é vazio, né? O que você vai fazer? Qual é o destino? O que você quer promover na sua vida? Qual que é a vida que você deseja viver através dessa energia, desse veículo que você quer manifestar? Olha como isso é importante. Esses são 8 impactos, assim, que a gente pode trazer para vários aspectos da nossa vida também, né? Você pode desdobrar isso que a gente trouxe aqui para muito mais coisas. Às vezes eu falei uma coisinha para você e já te deu um insight de algo que eu nem falei. Por quê? Ano 8 é ano da verdade. Às vezes a gente vai ver uma pontinha solta que vai mostrar todo um cenário para nós. Confie na sua sabedoria interior e vá a fundo, vá ver o que isso representa, sabe? Não deixa para depois, não deixa se enrolar, não deixa uma coisinha simples virar um negócio de areia gigantesco. Lembra que é o ano da praticidade, da objetividade, para que você realmente possa viver esse ano de uma forma ainda mais proveitosa, tá? E para finalizar, uma frase para a gente expandir a nossa consciência. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Nesse ano, cria intimidade com o que é verdade para você. Não saia igual um papagaio bem louco aí falando um monte de besteira e querendo convencer todo mundo, como a gente já falou, tá? Mas quando a gente pensa que a gente quer viver num mundo melhor, significa que a gente precisa fazer movimentos diferentes. Então, traga essa consciência dentro de você. Que verdade é essa, né? E esteja mais presente nas suas relações e nos seus ambientes, sendo mais verdadeiro, sendo quem você é. E um adendo também muito importante: dizer a verdade não é ser um escroto louco que vai vomitar tudo que você pensa, não, tá? Aqui é um puxãozinho de orelha para este ano 8, não é mesmo? Dizer a verdade, você é capaz de dizer a verdade de uma forma amorosa e principalmente, né, gente, gentil e respeitosa com a outra pessoa.
porque ali é uma outra pessoa. Você não sabe das dores, você não sabe o que que ela trilhou, você não sabe o que ela está passando, você não sabe as crenças dela, você não sabe as dores. Então, ao direcionar a sua verdade, tira um pouquinho, né, esse ego de querer estar certa em toda discussão, de querer que o outro fale que ele está errado, que você é a campeão, o campeão da face da terra, você é a pessoa mais inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Esse eguinho inflado, ele fala muito também dessa energia número 8 que precisa se equilibrar, que precisa vir para a sua luz, porque às vezes você está afastando pessoas de você por você não conseguir ter essa consciência, tá? Use sim a sua verdade, mas use com amor, use com consciência e seja gentil, porque a gente vai ver muitas pessoas nesse autoritarismo. Não seja uma dessas pessoas. Que você possa levar essa luz, que você possa inspirar outras pessoas a vibrarem nessa luz também. Se esse conteúdo fez sentido para você, já encaminha para aquela amiga ou para aquele amigo. Já comecem a elaborar o que vocês vão se ajudar entre vocês para viver esse ano da melhor maneira. Conta aqui como é que foi saber dessa previsão, que eu vou amar saber também, tá bom? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.